Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre as equações do segundo grau, tá bom? Na aula de hoje, nas próximas aulas também, beleza? O que é uma equação do segundo grau, então? Então, a gente está habituado a trabalhar com equações que a gente fala que são do primeiro grau. Equações do tipo, por exemplo, x mais 2 igual a 10. 2x menos 6 igual a 20, por exemplo. E assim por diante. São equações do primeiro grau porque, apesar de não estar talvez tão evidente, mas a incógnita aqui, o que quer dizer incógnita? Quer dizer a letra, ela está elevado na 1 escondidinho, tá bom? Então, como a potência da minha incógnita é 1, a gente fala que é do primeiro grau. Equações do segundo grau vão ser equações do tipo, se eu colocasse assim, ó, x ao quadrado mais 2 igual a 10. 2x ao quadrado menos 6 igual a 20. 3x ao quadrado mais 4x menos 15 igual a 34, por exemplo. E assim por diante. Então, esses todos são exemplos de equações do segundo grau. Por quê? Porque a potência do x é 2, a potência do x é 2, e aqui tu observe, eu tenho potência 2 e aqui tem potência 1. Mas como a maior potência é o 2, então ela fica como sendo do segundo grau. Tá bom? E para mim resolver equações do segundo grau, a ideia é um pouco diferente, tá? Equações desse tipo, é um raciocínio parecido com o que a gente tinha, como a gente vai ver hoje. Mas quando eu tenho equações nesse formato aqui, que eu tenho um x ao quadrado e um x elevado na primeira potência no mesmo cálculo, então a maneira de resolver é um pouco diferente, tá bom? Bem, hoje a gente vai ver equações mais nesse sentido aqui, beleza? Então não vai ser tão diferentão. Na próxima aula que a gente vai ver um processo diferente para resolver equações nesse formato aqui, tá bom? Bem, para exemplificar o que eu estou tentando explicar, eu vou fazer alguns exemplos com vocês, a partir dos quais vocês vão conseguir resolver bem tranquilamente as atividades de hoje, dessa aula, beleza? Então a gente tem o seguinte, ó, primeiro exemplo, x ao quadrado é igual a 25. Bem, qual é o meu objetivo aqui? Achar o x. Então, se eu quero achar o x, eu vou isolar ele e deixar ele sozinho. Observe que junto com o x tem esse 2 aqui, que está na forma de potência, né? Então, ele tem que vir para o lado oposto, sempre com a operação oposta, com a operação inversa. E qual é o contrário? Qual é o inverso da potência? O inverso da potência é a raiz. Então, se está aqui elevado à segunda potência, elevado ao quadrado, ele vai ter que aparecer do outro lado na forma de raiz quadrada, tá bom? Raiz de índice 2. Então, eu vou ter o seguinte, ó. X, ele é a raiz quadrada do 25. E aí eu tenho que pensar, qual que é a raiz do 25? Qual é o número que, quando eu faço vezes ele mesmo, o resultado vai dar 25? Bem, vamos testar. Eu quero saber um número que, quando eu multiplico por ele mesmo, o resultado é 25. Esse número pode ser o 5, na verdade. Então, 5 vezes 5 fecha 25. Só que aqui, atenção num detalhe. Esse 5, se eu faço com o 5 positivo, tá, fechou. Mas e se eu fizesse com o 5 negativo? O que ia acontecer? Vou testar aqui com vocês. Menos 5 e menos 5. Bem, 5 vezes 5, 25, beleza? Menos com menos é mais, então fica 25 positivo, da mesma forma que antes. Então, tanto com o 5 positivo quanto com o 5 negativo, como a gente acabou de ver, o resultado sempre vai ficar 25 positivo. Então, a solução não é só o 5 positivo. Eu vou escrever assim, ó, o x é igual a 5 e também o x ele é igual a menos 5. Por quê, professor? Porque tanto o 5 positivo quanto o 5 negativo, ambos satisfazem a condição de que, quando eu elevo ao quadrado, o resultado vai dar 25. Então, os dois são resposta. Os dois correspondem à solução, tá bom? Eu também poderia escrever isso daqui de outro jeito. Poderia escrever assim, ó. X é igual a mais e menos 5. Eu vou colocar lá no Clayson as atividades desse jeito aqui, tá bom? X igual a mais e menos 5. Beleza? Indicando que pode ser o 5 positivo e o 5 negativo, ambos são resposta. Equações do segundo grau, elas sempre vão ter duas respostas, tá? Então, no primeiro grau sempre tinha uma solução só, mas no segundo grau elas vão ter duas soluções, beleza? Segundo exemplo, eu tenho aqui 2x ao quadrado menos 72, que é igual a zero. Bem, o meu objetivo é achar o x, então todo mundo que está com x eu vou ter que jogar para o outro lado. Começa com quem, professor? Tu começa com 72. Lembra que eu expliquei que quem está mais longe vai primeiro? Então, eu vou copiar essa parte aqui, do 2x ao quadrado, é igual a o zero que já está lá. E como o 72 está negativo, então ele vai aparecer desse lado
positivo, mais 72. Então, 2x ao quadrado é igual a 0 mais 72, isso daqui vai dar 72, certo? Como 2 está multiplicando, então ele pode aparecer do outro lado dividindo. E aí eu vou ter que x ao quadrado é igual a 72 dividido por 2. E, portanto, x ao quadrado é igual a 72 dividido por 2. Ah, isso daqui é 36. Continuando. Se aqui está na forma de potência, então ele vai ter que aparecer do outro lado como raiz. Então, x vai ser igual a raiz quadrada do 36, certo? Raiz quadrada do 36. Se não quiser colocar o 2 aqui, tudo bem. É raiz quadrada de qualquer maneira. E, portanto, x vai ser... Qual é o número que, quando eu multiplico por ele mesmo, o resultado vai ser 36? Ah, professor, é o 6. Certinho. Só cuidado com o detalhe. Esse 6 ele pode ser positivo, mas ele também pode ser negativo. Então, a resposta seria mais e menos 6. Da mesma forma que antes tinha dado mais e menos 5. Pelo mesmo motivo. Tá bom? E terceiro e último exemplo, a gente tem aqui, ó, 3x ao quadrado mais 18, que é igual a 66. Bem, resolvendo isso daqui, a gente vai encontrar o seguinte, ó. Eu vou copiar essa parte aqui, e o 18, que está positivo, então ele vai aparecer desse lado, com a operação inversa, né? Negativo. Então, 3x ao quadrado é igual a 66, que já está aqui, eu mantenho. E como 18 está positivo, então ele vai aparecer desse lado, negativo. Portanto, 3x ao quadrado, ele é... Se eu tenho 66 e eu gastei 18, isso daqui vai dar 48. Beleza? Daí, como o 3 está multiplicando, se ele está multiplicando, ele vai ter que aparecer do outro lado, dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 48, que eu vou dividir pelo 3, certo? Então, x ao quadrado, ele é igual a 48 dividido por 3. Quanto que dá, professor? Ah, pois isso daqui dá 16. Bem, eu descobri que o x ao quadrado é 16. Se aqui está na forma de potência, ele vai ter que aparecer do outro lado na forma de raiz. E aí eu vou ter que x é igual a raiz quadrada do 16. E quanto que é a raiz do 16? Que número vezes ele mesmo que dá 16? Ah, esse número é o 4. Então, aqui a resposta é 4 positivo, mas também 4 negativo. Por quê? Porque ambos, quando eu elevar ao quadrado, vai fechar o 16. Da mesma forma que antes para o 5 e para o 6, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? O que precisar, a gente está aí. Bons estudos, meu povo, um forte abraço e até mais.